Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 2, falaremos sobre a economia global e o aumento do desemprego. Bem, nós sabemos, né, até o momento que a gente está vivendo atual aí, assim, com relação a essa pandemia, né, onde a economia mundial está, de certa forma, baleada, né, vamos dizer assim, e o desemprego, consequentemente, tem aumentado bastante, né, devido a essa pandemia, onde ocorreu o lockdown em alguns países, né, ocorreu aqui no Brasil também fechamento de algumas empresas, né, no comércio, na rede de comércio, na rede de produção, por causa da pandemia. Isso gerou o desemprego em massa, né, e a economia mundial está abalada. Atualmente, as atividades envolvidas pelos trabalhadores exigem cada vez mais criatividade e qualificação também. Esse seria um dos pontos, né, onde, de certa forma, ocorreu o desemprego em massa, onde as empresas, né, têm necessidade cada vez maior de uma mão de obra qualificada, né? As empresas querem funcionários capazes de se adaptar às novas tecnologias introduzidas pelo processo de produção. As jornadas de trabalho e os salários são mais flexíveis, a carga horária perde a importância cada vez mais, em importância para a qualidade do trabalho e os pagamentos são efetuados de acordo com a produtividade de cada trabalhador, em muitos casos, né? Cada vez mais, as atividades repetitivas que exigem pequena ou nenhuma qualificação do trabalhador e até mesmo as de nível técnico, como de pintor industrial ou as de torneiro mecânico, estão sendo substituídas por máquinas e robôs. Muitas tarefas exigem das pessoas uma melhor qualificação, né, uma formação e também uma capacidade de pesquisar e de aprender continuamente, né? Estar sempre se inovando, sempre buscando novos cursos ali para se profissionalizar. Os trabalhadores sem qualificação são os mais prejudicados pelas inovações tecnológicas, né? Na agricultura, na indústria, no comércio e na prestação de serviços. Esses fatores causam o desemprego no mundo todo, né? Embora de modo diferente em cada local ou grupo populacional. O que parece ser uma tendência mundial, no entanto, é um crescente desemprego entre jovens, principalmente nos países em desenvolvimento, onde eles constituem uma proporção muito maior de força de trabalho do que nos países com maior desenvolvimento, né? Nesses países, os jovens são mais vulneráveis a subempregos e, principalmente, à pobreza. Não são apenas as inovações tecnológicas que provocam o aumento do desemprego no mundo, mas, porém, são uma das principais. Há também outras causas que podem ser causas estruturais ou conjunturais. A partir daí, também forma-se os chamados desempregos estruturais e conjunturais. Para a gente entender um pouco melhor, né, é importante a gente falar um pouco sobre os tipos de desemprego. Né? Em se tratando de análises econômicas que tentam compreender a capacidade produtiva que é determinada pela sociedade, o fator desemprego é um dos mais relevantes. A grosso modo, altos índices de desemprego podem sinalizar um desaquecimento da economia, assim como indicar o agravamento de questões sociais ligadas à queda do padrão e da qualidade de vida dos indivíduos, isto é, do bem-estar social das pessoas. Assim, um dos índices que ajuda aos analistas a avaliar a economia é a PEA, né? A população economicamente ativa, ou seja, o número de adultos que estão empregados, né? Temos também, a partir daí, traçar uma linha com relação aos desempregados e principalmente os que estão à procura do primeiro emprego. Contudo, as causas do desemprego podem variar muito, né? Segundo Passos
e Nogami, né, são dois autores ali no livro Princípios da Economia, em 2005, são pelo menos 4 tipos de desemprego, obviamente causado por motivos diferentes. Entre os 4 tipos de desemprego, vamos falar o primeiro aí assim, que seria o emprego ficcional, né, ou desemprego natural. Esse desemprego é uma das formas que seria chamado de desemprego friccional ou desemprego natural, o qual consiste em indivíduos desempregados temporariamente ou porque estão mudando de emprego, ou porque foram demitidos, ou porque ainda estão procurando emprego pela primeira vez. Recebe essa nomenclatura porque o mercado de trabalho, segundo os autores, opera com atrito, não combinando trabalhadores e postos disponíveis de trabalho, sendo que sua duração vai depender dos benefícios dados aos desempregados, como o seguro-desemprego. Temos também outra forma de desemprego, que é o desemprego estrutural. Já o emprego desestrutural, né, é consequência das mudanças estruturais na economia, tais como mudanças nas tecnologias de produção ou nos padrões que demanda dos consumidores, uma vez que a mudança de gosto pode tornar obsoletas certas profissões. No tocante às mudanças tecnológicas, basta passarmos como exemplo uma montadora de veículos, que ao promover a automatização de sua produção, dispensa inúmeros trabalhadores agora desnecessários diante da capacidade de robôs. Com relação à mudança no padrão da demanda dos consumidores, isso se explicaria ao se pensar na antiga profissão do técnico em consertar máquinas de escrever, equipamentos absolutamente obsoletos, o qual poderia sua função na era da informática sem uma reciclagem profissional. Temos também outra forma de desemprego, que é o desemprego sazonal, né? Um terceiro tipo de emprego seria chamado de sazonal, conforme aponta Passos e Nogami, em 2005. Esse tipo de desemprego ocorre em função da sazonalidade em determinados tipos de atividades econômicas, tais como agricultura e turismo, e que acabam causando variações na demanda de trabalho em diferentes épocas do ano. Ou seja, são aqueles desempregos que ocorrem em determinada época do ano e ocorrem novas contratações em determinada época. Na época, exemplo da agricultura, temos o período do plantio e da colheita, onde absorve um número grande de trabalhadores. Nesse entre-período, acaba ocorrendo o desemprego sazonal. Os trabalhadores rurais, cortadores de cana, seriam um bom exemplo também, para a gente entender melhor como funciona esse desemprego sazonal, né? Os quais migram de uma determinada região, como do Nordeste brasileiro, para outras regiões, como na região Sudeste, né? No período da safra, retornando na entre-safra, né? Ou seja, acabou o período ali assim da colheita, né? Eles retornam para sua região, com os soldos ali absorvidos no decorrer desse período aí. Temos também, né, a quarta forma de desemprego, né, o quarto e último, seria o desemprego cíclico, né, ou seja, o desemprego involuntário ou conjuntural, muito utilizado o termo de desemprego conjuntural, né, um dos mais temidos e que tem assolado a Europa e os Estados Unidos nessas últimas crises econômicas, né, que ocorre quando se tem uma recessão da economia, né, o que significa retratação na produção. A retração na produção, ou seja, diminuição da produção. As empresas são obrigadas a dispensar seus funcionários para cortar despesas, uma vez que o mercado consumidor desacelera, assim, consequentemente, a produção também desacelera. Ocorre a retração da economia, né? E com isso ocorre esse desemprego conjuntural. Temos também, não podemos esquecer da situação dos ambulantes, né? Logo, estar desempregado significa encontrar-se numa situação na qual não se tem nenhum vínculo oficial com qualquer instituição empregadora, né? Não possuindo quaisquer
outras fontes de renda, mas o fator que condicionou a tal situação, como se viu, pode variar. Dessa forma, apenas a título de observação, é importante lembrar que mesmo os trabalhadores urbanos que podem sobreviver como vendedores ambulantes não são oficialmente considerados empregados, mas sim como integrantes do trabalho e da economia informal, uma vez que não possuem carteira assinada, logo oficialmente estariam desempregados. Então, podemos definir que o desemprego estrutural, que são uma das principais formas de desemprego, é resultante da modernização das estruturas produtivas e de trabalho, que ocorre com a mecanização e a automação nos processos de produção e o aprimoramento dos processos de trabalho. O desemprego conjuntural é provocado por uma situação temporária, né? Quando um país enfrenta dificuldades econômicas, pode ocorrer a queda de produção industrial e agrícola e a diminuição das vendas no comércio e na prestação de serviço. Com isso, gera-se o desemprego conjuntural. O resultado é a eliminação de muitos postos de trabalho, o aumento do desemprego, né? Os postos de trabalho perdidos durante o período econômico desfavorável tendem a ser recuperados com o fim da crise, né? Momento que estamos passando agora, né? Onde com a vacinação está surgindo um possível reaquecimento da economia, né? Possível crescimento até o final do ano, né? Quando a economia voltar a crescer, as vendas e a produção aumentam e as empresas contratam novamente, alguns postos de trabalho, porém, voltam a não existir, uma vez que surgiu ideias ou soluções, até mesmo investimento com relação à compra de máquinas mais modernas que possam substituir esse tipo de carreira ali. Então, pessoal, entendemos um pouco agora sobre as formas de desemprego, os tipos de desemprego e como a economia, o desemprego e o consumo estão interligados aí. Um abraço a todos, até a próxima.